Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 20 de setembro de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Em Torno de Leon Denis, pelo Espírito Luiz, e Psicofonia Altivo Panfiro. É intitulada A Lei dos Destinos. Homem, tu que caminhas neste mundo, confiante nas tuas forças, e acreditando-te invulnerável a todo mal, a toda causa de perturbações e de dissabores, para e pensa, temos um destino a cumprir. Nossos pensamentos, palavras e atos têm a repercussão com a força que emitimos ao agir. Caminharás na direção do que fazes e do que pensas. Os pensamentos gerarão em torno de ti ideias, quadros que se materializarão a pouco e pouco, até que fiques dominado por esses mesmos ideais. Homens de bem elaboram seu futuro planejando ideias formosas e construtivas. Homens voltados para o mal, ainda que temporariamente, fazem de seus atos mentais verdadeiras e horrendas paixões que os consomem. Assim, cuida de tua vida mental. Não fales daquilo que ignoras. Não digas mal de ninguém. Evita confrontos desnecessários por infantis. Não repitas afirmações alheias antes de te assegurares de sua veracidade. Pensa no futuro que constróis pouco a pouco, com os teus atos e tuas palavras. Repete incessantemente a palavra do apóstolo, que nos manda pensar no próximo antes de afirmarmos nossa fidelidade a Deus. Jamais assumas compromissos de que não darás conta no tempo necessário. Coopera com Deus, assegurando bondade, realização e forte determinação naquilo que te cabe na obra do bem. Sê bom, ao mesmo tempo que lúcido. Repara no mar tranquilo que demonstra poder, ao mesmo tempo que calma. Jamais entraves a vida de alguém. Segue sempre em frente, não olhando para trás, para as obras mortas. Assevero-te que o teu destino não é joguete de espíritos levianos e maus. Ele é construção diária de ti mesmo. Jamais te cedas, e olhando sempre para frente em busca de tuas realizações, toma como modelo a Jesus e a um daqueles grandes instrutores que a humanidade conheceu, e segue adiante, modelando a cada dia a tua própria imagem de espírito que caminha buscando Deus, criando seu próprio destino, belo, forte, sempre promissor, mas acima de tudo, devotado construtor de si mesmo. Uma ótima palestra a todos. Boa noite, meus irmãos. Hoje, dia 20 de 9 de 2024, sexta-feira, nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos e particularmente capítulo 10, da Lei de Liberdade, e trataremos hoje especificamente das questões 835 a 842, que fala sobre a liberdade de consciência. Assunto palpitante, muito atual, mexe com a nossa vida, né? Hoje, no mundo de muitas controvérsias, é importante nós termos consciência muito clara dos nossos direitos. E a doutrina espírita influi fundamentalmente sobre essa percepção, né? Essa discussão que vamos fazer hoje, porque nós podemos encarar a vida como uma vida passageira, curta, que se termina por si só. Então, nascemos, vivemos, morremos, acabou, né? É uma visão materialista da vida. Ou podemos ter uma visão que transcende o mundo material e nos torna perenes, eternos, né? Seres que reencarnaram no planeta Terra e estão empreendendo uma caminhada evolutiva que não se encerra
única e exclusivamente na vida material. Ela ultrapassa os limites da vida física, do corpo físico, e se perpetua nesse processo evolutivo contínuo. Então, quando nós encaramos a vida sob essa ótica, a ótica doutrinária, nós percebemos que a clausura da matéria é muito pequena. Ela, na verdade, tem eficácia sobre nós durante aquele período reencarnatório. Mas tivemos vidas anteriores, teremos vidas futuras, e na nossa caminhada evolutiva, nós temos um universo pela frente e nada pode nos impedir de pensar, agir, refletir e mudar comportamentos. Então, essa visão de transcendência muda fundamentalmente questões filosóficas importantes, como a liberdade de consciência. Como nós comentamos, nós vamos hoje falar do capítulo 10, que é Lei de Liberdade, e vamos abordar especificamente as questões 835 a 842, Liberdade de Consciência. Como se desenha nesse cenário doutrinário o nosso futuro, né? Esse assunto é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 23. Em resumo, nós temos 4 alternativas que se apresentam ao homem para o seu futuro, no além-túmulo, ou seja, após a morte do corpo físico. O nada, de acordo com a doutrina materialista, tudo se encerra ali. A absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta, quer dizer, nós deixaríamos de ter a nossa individualidade, então nada que fizemos de bem ou de mal teria valor, porque nós faríamos parte do todo universal. A individualidade mantida, mas com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja, quer dizer, são os cenários do céu e inferno, quer dizer, se você se comportou adequadamente, você vai para o céu, se você não se comportou adequadamente, você vai para o inferno, que seria uma pena definitiva. Então, a verdade doutrinária de perdoar 70 vezes 7 não seria aplicada por Deus nessa situação, nos condenando eternamente ao sofrimento por termos errado. E a quarta hipótese, que é a hipótese da doutrina espírita, que fala da nossa individualidade, quer dizer, preservamos o nosso eu, continuamos o nosso eu, mas com progresso indefinido, quer dizer, evoluindo sempre, constantemente, continuamente, encarnação após encarnação. Ou seja, o que a doutrina espírita nos concede é a visão clara de eternidade, né? É a transcendência do corpo físico, é a transcendência nossa, como espíritos imortais, às condições materiais. Ela abre um horizonte imenso para nós, né? Porque ao desencarnarmos, mantemos integralmente as nossas conquistas morais. Jesus sempre nos alertou para nós entesourarmos os tesouros do céu. Quais são os tesouros do céu? São as nossas conquistas morais e intelectuais, aquelas que nos libertam, né? Porque as conquistas físicas, posses, títulos, honrarias, poder, isso se encerra com a morte do corpo físico. Mas as nossas verdadeiras conquistas, as nossas conquistas morais e intelectuais, elas são preservadas conosco, nós mantemos a nossa individualidade, quer dizer, ao desencarnarmos nós somos nós mesmos, com os mesmos vontades, mesmos desejos, mesmas competências, mesmas qualidades morais, não ficamos nem melhores nem piores, não crescemos nada, nós só não temos mais a influência do corpo físico, inclusive, que é limitante, né? Ao estarmos encarnados, temos uma série de limitações de percepção que, quando desencarnados, não temos mais. Nós, espíritos libertos, podemos fazer voos muito mais largos do que fazíamos
quando presos à matéria. Então, essa visão transcendente da vida, essa capacidade de perceber que somos espíritos imortais e não estamos presos a injunções da matéria, nos dá uma liberdade enorme de pensar, de refletir, de meditar sobre a vida. E sobre esse aspecto, a doutrina espírita está suportada por 3 pilares fundamentais, né? Que é a prática da caridade, né? Fora da caridade não há salvação, a vida eterna, essa certeza que nós transcendemos a vida do corpo físico e continuamos vivos para a eternidade, e que a reencarnação é o processo, né, de justiça divina que nos garante a oportunidade de aprimoramento, o caminho da luz. O caminho da luz se dá através das reencarnações sucessivas, que vão burilando as nossas características morais e intelectuais e nos tornando espíritos puros, né? As 2 asas alvinitentes da angelitude que nos libertam das agruras da matéria e nos dão a visão de espíritos eternos e puros. Então, a reencarnação é um instrumento importante de resgate do nosso passado, de vidas pretéritas, dos desacertos na caminhada evolutiva e nosso aprimoramento. E na pergunta 171, Kardec pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? Questão 171 do Livro dos Espíritos. Na justiça de Deus, né? Porque Deus nos perdoa 70 vezes 7 e não nos condena em nenhum momento a penas eternas. E na revelação, pois, incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles quem não dependeu melhorar-se? Quer dizer, se você não melhorou nessa encarnação, Deus não lhe condena a pena eterna, né? Não são filhos de Deus todos os homens? Perguntam os espíritos. Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Quer dizer, os castigos sem perdão nenhum, né? O ódio implacável. Todos os espíritos tendem para a perfeição. Essa é uma afirmativa importante que nós temos que ter em mente. Seremos espíritos puros. Então, Jesus é um objetivo alcançável e que cabe a nós trabalharmos para chegar lá. E Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhe as provações da vida corporal. Então, as provações, todos esses eventos da nossa vida têm o objetivo pedagógico de nos auxiliar no aperfeiçoamento e no aprimoramento moral. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Em função da transcendência da existência, quer dizer, se a minha vida e as minhas conquistas morais e intelectuais independem do corpo físico, nenhum constrangimento material transitório, porque eles são transitórios, podem limitar o meu ser. Eu sou superior. Eu sou superior às injunções da matéria que vão me impor, num período limitado de tempo, 70, 80, 90 anos, seja lá quanto for, uma pressão forte sobre a minha consciência, sobre o meu direito de pensar, sobre o meu direito de ser. Mas essa limitação de 70 anos, se você comparar 70 anos com a eternidade, do ponto de vista matemático, é nada, né? É um instante. Parece, quando estamos encarnados, que 70 anos é um período demasiadamente longo, 80, 90, seja lá quantos anos forem a nossa vida material, mas diante da eternidade, diante da transcendência da existência, que rompe os limites do corpo físico, 70 anos é nada, 90 anos é nada. E é nada considerando, inclusive,
a nossa capacidade de pensar, né? A nossa capacidade de imaginar. Então temos que ter essa certeza, né? Que nós não estamos limitados a esse mundinho pequeno do mundo material, mas somos seres eternos. Isso nos dá a liberdade de crença muito forte. Então, como dissemos, a transcendência da existência é fundamental para nós. Se a minha vida e as minhas conquistas morais e intelectuais independem do corpo físico, nenhum constrangimento material transitório tem o poder de limitar o meu ser. Sobre liberdade de pensar, Kardec endereça aos espíritos a pergunta 833: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? E os espíritos nos respondem: no pensamento goza um homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, empecilhos. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então, pensar é um direito universal e que ninguém pode tolher. E é importante fazermos essa reflexão. Quem pensa? Muitas vezes os materialistas supõem que a origem dos nossos pensamentos, das nossas ideias, está no cérebro. Não, não é verdade, né? Isso é importante ter clareza. Quem pensa somos nós, espíritos imortais. Pensamos e através do perispírito, que é, usando um linguajar moderno, a nossa interface de atuação no mundo material, impregnamos e alteramos a química do cérebro físico, do corpo, que reage, né? Então, nós pensamos, transmitimos aquela vontade e desejo através do perispírito ao corpo físico e o cérebro reage a isso. Se queremos levantar o braço, o cérebro compõe toda a estrutura físico-molecular que garanta, né, o acionamento de músculos, nervos, sensores, para que aquele desejo manifestado por nós, espíritos. Então, o pensamento parte de nós, espíritos mortais, agentes de toda a vontade. A vontade não está sediada no cérebro, no hemisfério do lado esquerdo, do hemisfério do lado direito, no cerebelo, não. A vontade e o desejo e o pensamento, a reflexão, parte de nós. Nós. Quem pensa? Nós, espíritos. O corpo reage a este influxo vibratório e é passivo nesse processo. Então o cérebro humano é um computador que obedece às instruções que vêm de nós. Essa consciência é muito importante porque permite nós entendermos de que não dependemos do nosso corpo, de absolutamente nada do nosso corpo para pensar. Dependemos dele para agir no mundo material, né? Que ele é um instrumento da nossa ação no mundo material. Mas não dependemos dele para reflexões, para pensamentos, para críticas, para avaliações, para nada da nossa vida. Vamos falar agora especificamente sobre liberdade de consciência, né? Kardec endereça essa pergunta aos espíritos, a pergunta 835. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Claro que é, né? E ele diz, os espíritos nos dizem, a consciência é um pensamento íntimo. Pensamos intimamente e formamos a nossa consciência, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Quer dizer, esse pensamento íntimo, que é o pensamento consciencial, ele é nosso, né? Como ambos provêm do espírito imortal, tanto a nossa consciência quanto o nosso pensamento, como nossas reflexões, como nós vimos anteriormente, tudo provém de nós, espíritos. Só Deus tem a capacidade de acessá-los. Só Deus, na sua sabedoria infinita, no seu poder infinito,
pode acessá-los. Nós estamos submetidos, nesse aspecto, único e exclusivamente a Deus. Liberdade de consciência. Na pergunta 835, Kardec pergunta aos espíritos: será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consequência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Como ambos provêm de nós, espíritos imortais, só Deus pode acessá-los. E Kardec, na pergunta 836, endereça a seguinte pergunta aos espíritos: tem um homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Quer dizer, consciência e pensamento são livres. Por isso que só a Deus cabe julgar a consciência. Só Deus é capaz de avaliar as nossas ideias inatas, né? A nossa consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as regulações de homem para homem, né? São as leis humanas, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Deus, então, nos regula a partir das leis da natureza e só ele é capaz de avaliar a nossa consciência. Só ele tem este direito como Criador de fazê-lo. E quanto essa tendência humana, né, de influenciar consciências, nós temos um fato emblemático, né, na história doutrinária, que ficou conhecido como Auto de Fé de Barcelona, quando no dia 9/10 de 1861, né, foi realizada uma queima de livros de Barcelona. Kardec envia livros para o seu editor era o seu livreiro em espanhol, Maurice Lachatre, né? Nós temos hoje a editora Lachatre, e Maurice recebe 300 livros dos espíritos, enviados para serem distribuídos na Espanha, e esses livros são apreendidos oficialmente, são detidos, retidos, e se promove um ato público, uma grande queima de livros, né, que ficou denominada um ato obscurantista, absolutamente obscurantista, ficou chamado Auto de Fé de Barcelona, que foi uma tentativa de influenciar nas consciências e coibir a propagação do espiritismo, né? Inócuo, totalmente inócuo, como nós sabemos, né? Está aí a realidade, estamos nós aí praticando a doutrina espírita de forma ampla, abrangente, livre, importante, né? Libertando consciências, consolando pessoas, trazendo refrigérios para as angústias morais dos seres humanos. Quer dizer, a doutrina se fixou, se espalhou, se difundiu, como era previsto pelos espíritos, independente da tentativa de intervir na consciência humana através do Auto de Fé de Barcelona. O Auto de Fé de Barcelona, em 9/10/1861, foi realizada uma queima de livros em Barcelona, um ato inquisitorial, onde foram queimados em praça pública cerca de 300 livros enviados por Allan Kardec ao livreiro espanhol Maurice Lachatre. Este episódio ficou conhecido como o Auto de Fé de Barcelona. Embaraços. Na pergunta 837, Kardec pergunta aos espíritos o que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência. Não foi o auto de fé, né? Esse embaraço que foi a queima dos livros. Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, né? Então, a queima dos livros
de Kardec, Livro dos Espíritos, em Barcelona, tinha como objetivo inibir a propagação doutrinária. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Liberdade de consciência é uma característica importante da civilização, do progresso da civilização, da ordem, do respeito ao próximo, né? Porque só quando você respeita o seu próximo, você ama o seu próximo, é que você pensa na liberdade que ele tem de ter a sua consciência, de ter a sua vida, de ter a sua avaliação, de ter a sua crença pessoal, de praticar determinados atos que são concernentes a eles, né? Então, essa liberdade é fundamental e isso é progresso. Nós vamos ver o pensador francês, né, que dizia: não concordo com uma só palavra do que dizes, mas defenderei o direito de dizê-la até a morte. Quer dizer, ele não concordava com nada, mas ele defendia o direito daquela pessoa de expressar a sua consciência. E aí nós entramos no conceito muito importante e fundamental, que é o Estado laico, né? O princípio da separação entre o Estado, que regula a vida da sociedade, e a religião, que é consciencial de cada um de nós. O Estado laico é uma doutrina política e legal que estabelece a independência entre o governo e as instituições religiosas. Esse princípio é baseado em dois conceitos: a liberdade religiosa, o direito de você ter a religião, a sua consciência, o que você quer fazer, e o secularismo do governo. O que significa isso? É a visão simplesmente da ordenação da vida material na vida em sociedade, né? Independente da consciência individual de cada grupo, de cada pessoa. O Estado laico é aquele que não está ligado a nenhuma religião específica. Ele não professa, ele não tem uma religião oficial, promovendo a igualdade e a liberdade religiosa, que é fundamental na evolução, no progresso da sociedade, né? Termos religiões diferentes, termos crenças diferentes, religiões, senão nós chegamos a pontos absurdos. E nesse aspecto, nós temos exemplos na atual momento que estamos vivendo na sociedade planetária, as teocracias, né? Eu vou citar um único exemplo que choca o mundo: o Afeganistão, que o governo tem uma religião e a religião domina a vida da sociedade. Não permite que você tenha consciência de ter outra religião, outro pensamento discordante, e não permite, comete barbáries, por exemplo, em nome da religião, como se isso fosse uma religião, proibir as meninas de estudarem, proibir as mulheres de falarem na rua. Imagine um ser humano que não pode falar, não pode dar bom dia a um passante, não pode caminhar livremente, ir ao parque, passear com o seu cachorro. Não pode. Tem que se cobrir da cabeça aos pés com a roupa que eles chamam de burca, não podem andar desacompanhadas, tem que estar na presença sempre de um homem, só pode se dirigir a palavra em particular aos membros da própria família. Essa mulher é tolhida o direito de pensar, quer dizer, é uma violação total dos direitos do ser humano, dos direitos de igualdade, né? Nós sabemos que nós, espíritos, não temos sexo, ora encarnamos como mulheres, ora encarnamos como homem. Isso depende das necessidades evolutivas de cada encarnação. Então, você imaginar uma cena dessa num país que a religião domina, né? Uma teocracia, quer dizer, um governo pelas leis religiosas, religião radical, que não respeita a igualdade dos seres, a igualdade e os direitos que são naturais de todo mundo. Se eles soubessem que ao reencarnarmos podemos reencarnar homens ou podemos reencarnar mulheres, certamente eles repensariam essa visão míope
da gestão do dia a dia social. Mas, como eles acham que a vida se encerra única e exclusivamente naquela vida material e que depois é o céu, é o inferno, parece para eles claro e justificável esse tipo de atitude, que é uma aberração e choca o mundo. Quanto a esse aspecto, em contraposição a essa posição do Afeganistão, o Supremo Tribunal Federal, no seu artigo 12, definiu assim: toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. Então estabelece o direito absoluto de consciência e que está previsto na Constituição e que nos dá a liberdade, de trabalhar, de divulgar a nossa doutrina, de estarmos hoje transmitindo aqui a nossa palestra sem nenhum constrangimento, porque a Constituição nos garante esse direito e o Estado laico é chave nesse processo. Temos que estar sempre muito alertas para mantermos esse direito constitucional e mantermos o nosso Estado laico, para que cada um de nós possa ter a sua liberdade de consciência e professar suas crenças que queiram. Sobre o direito de crença, Kardec pergunta 838 aos espíritos: será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Quer dizer, nós sempre achamos que a crença do outro é falsa, né? E os espíritos respondem: toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. E a gente faz uma reflexão, né? Vocês lembram um evento acontecido nas Guianas, só para dar um exemplo, o Tim Jones, que era um pastor que levou 900 pessoas ao suicídio. Essa é uma crença falsa, detestável, né? Que não constrói o bem, não constrói a prática da caridade. Mas toda a crença, né, budistas, sufis, umbandistas, que trabalham no sentido de aprimorar a raça humana, são todas muito importantes. Como vimos no slide anterior, né, você pode observar ali nas gravuras, nós temos à esquerda uma reunião de um templo umbandista, praticando suas crenças religiosas, sua fé, com liberdade. No meio, nós vemos um grupo de sufis, uma religião bastante interessante, em que essa dança é uma dança ritualística e importante, em que os homens rodopiam até entrar no estado de transe e desdobramento. Os sufis vivem basicamente na Turquia e praticam a sua religião com um certo constrangimento. À direita, a gente observa um grupo de budistas, estão ao pé de Buda, manifestando o seu pensamento religioso, a sua fé nos ensinamentos de Buda. Então, toda religião que leva ao bem, que leva a aprimoramento moral, a amor a Deus, são crenças fundamentais, são crenças que norteiam a nossa vida e nos orientam no caminho do bem. Escandalizar. Kardec pergunta na 839, será repreensível aquele que escandalize com sua crença um outro que não pensa como ele?
Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Você não pode escandalizar o outro, né? Você não pode constranger o outro. Por exemplo, nós já tivemos eventos no nosso centro em que grupos religiosos foram para a porta da nossa casa durante uma sessão para cantar, bater palmas, gritar, tudo para perturbar o bom andamento dos trabalhos espirituais que nós estávamos fazendo. Esse escandalizar, essa falta de caridade limita a liberdade de crença e pensamento, né? Porque não está respeitando o nosso direito, inclusive constitucional, de praticarmos a nossa religião. E aí, na pergunta 840, complementando, ele pergunta: será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações às sociedades? Podem-se reprimir os atos, sim, deve-se, mas a crença íntima é inacessível. Quer dizer, o que não se quer é o distúrbio que prejudica o próximo, o seu direito de pensar e ter crenças e ter consciência própria, né? Mas nunca a gente pode infligir ao outro essas limitações. E a consciência, ela é inalcançável, como nós vimos lá no início. Na pergunta 841, sobre limites, né, Kardec pergunta: para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Aí os espíritos são cuidadosos nas respostas. Certamente que podeis, e até deveis, mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. E aí eles são muito fiéis ao princípio de amar ao próximo como a si mesmo, né? E ter como a caridade como o grande sentido da vida. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los, admitido seja obrar com violência, a convicção não se impõe. Então, não cremos que o melhor meio de fazê-los seja obrar com violência. É transmitir o amor, exemplificar. Jesus, quando se confronta na sinagoga com os fariseus, né, ele não impõe de violência em nenhum momento. Ele não preconiza tolher a capacidade dos fariseus de crer, mas ele demonstra por atos e fatos, por amor, por um comportamento absolutamente amoroso e fraterno, que existiam novos padrões de consciência, de crença e de pensamento que libertariam o homem muito mais do que pregavam os fariseus. E hoje vocês são testemunha do alcance desses exemplos que Jesus nos deu, né? Ele não escreveu nada, ele não criou nenhuma estrutura formal de religião, mas ele nos deixou um exemplo maravilhoso, o grande mestre, de como seguirmos a nossa vida e como nos comportarmos. As evidências da lei de amor. Kardec, preocupado em entender como as religiões se comportam, pergunta na questão 842 o seguinte: por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem direito de apresentar-se como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse o sinal que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear
a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. E como última parte do nosso estudo da noite de hoje, que nós intitulamos Evidências da Lei de Amor, aonde Kardec, na pergunta 842, pergunta aos espíritos por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal. Então, uma pergunta definitiva. Todos nós julgamos que a nossa doutrina é a melhor e é o melhor caminho para chegarmos a Deus, né? Porque a hipótese da religião é religar a Deus, religar ao Criador. Essa é a função primordial de toda religião. E os espíritos nos respondem, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Qual é a melhor religião? Não existe a melhor religião. Não existe aquela única. Existem religiões que transformam homens em seres melhores, em seres amorosos, né? É a lei de amor. Caridade, fraternidade, indulgência, perdão, o BIP, né? O BIP da caridade. Quanto mais seres caridosos, indulgentes, que amam o seu próximo como a si mesmo, essa religião é boa. Isto é, pela prática da lei de amor, né? Da sua maior pureza, na sua mais ampla aplicação. Essa é a boa religião. Esse é o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa. Então, se ela pratica, preconiza e estimula a lei de amor, ela é uma lei e é uma doutrina boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião, a separação, é falsa e perniciosa. Então, nós temos clareza de que nós conhecemos o caminho do bem. É o caminho da caridade, o caminho do amor ao próximo, o caminho da benevolência, da indulgência e do perdão a todos aqueles que passam pela nossa vida, né, meu irmão? Então fica a grande mensagem de Kardec nos orientando que o fundamental de tudo é o nosso comportamento pessoal, a nossa transformação íntima em seres melhores. Muito obrigado, estamos terminando aqui agora o nosso estudo do Livro dos Espíritos, nessa sexta-feira, dia 20/4. É um prazer imenso, um excelente final de semana para todos vocês. Que Jesus, o nosso meio amado Mestre, nos ampare e sustente hoje e sempre, dando-nos forças para perseverar no caminho do bem. Boa noite, irmãos.